Vamos dar continuidade ao nosso estudo de função polinomial do segundo grau. Iremos verificar a questão de máximos e mínimos na função, ok? Já sabemos que a função de segundo grau tem esse formato ax2 mais bx mais c, onde a é diferente de zero. Se o a for positivo, ela tem abertura para cima, portanto o vértice dela é um ponto de mínimo. Se o a é negativo, a abertura é para baixo, portanto o vértice é um ponto de máximo. Para ver o seguinte, como é que eu calculo esse mínimo e esse máximo? Tem uma única fórmula, que é a fórmula do vértice da parábola, que tem o x menos b sobre 2a, que é o x do vértice, e o y do vértice menos delta sobre 4a. Então esse aqui é o ponto que define o vértice da parábola. Se ele é máximo ou mínimo, depende do coeficiente a. Quando a é um coeficiente positivo, ele é mínimo. Quando é um coeficiente negativo, ele é máximo. Vamos dar um exemplo, vamos dar uma olhada no exemplo. Olha, aqui tem uma função que diz quanto a empresa custa para produzir N peças. E a pergunta é, essa função tem máximo ou mínimo? Vejamos, o coeficiente a é 2, que é um número positivo, portanto a abertura é para cima. Concluímos que o vértice é mínimo, então ela vai ter um custo mínimo, ok? Vamos agora determinar o número de peças. Sempre que tem um problema dessa natureza, a quantidade é o x do vértice e o valor é o y. Então, o x do vértice é menos b sobre 2a, menos da fórmula com menos de 200 vai ficar positivo. 2 vezes a é 2, 200 por 4 vai dar 50. 50 é o x do vértice. Quer dizer que ela precisa produzir 50 peças para minimizar o custo. Agora, e quanto ela vai pagar por essa produção, por esse valor? Bom, aí usamos o y do vértice, que é a fórmula menos delta sobre 4a. Mas observe, calcular o delta, nesse caso, vai ser bem trabalhoso. Então, uma ideia muito mais fácil é você calcular o x do vértice. Pega esse ponto e coloca na função. Ou seja, f de 50, a gente já viu como calcular a imagem de um número, é colocar o 50 no lugar do n. 2 vezes 50 ao quadrado, olha que faz logo a potência, depois é que multiplica, menos 200 vezes 50 mais 8.000. Vai dar aqui 2.500 vezes 2, 5.000, menos 10.000 mais 8.000. Dá um total de 3.000. Então, o vértice é um ponto de mínimo, o x do vértice é 50, que é a quantidade de peças, o y do vértice é 3.000, que é o valor pago, tá ok? Vamos dar uma olhada em mais um exemplo. Olha, o jogador lançou uma bola numa trajetória dada por menos t ao quadrado mais 6t. O tempo é dado em segundos e a distância, a altura em metros. Ele quer saber em quanto tempo a bola vai atingir a altura máxima. Olha os coeficientes. A é menos 1, B é 6 e C não tem aqui escrita porque é 0. Tá? Então eu quero saber qual o tempo para ela alcançar essa altura máxima. Tempo, novamente, tempo é o x do vértice. Menos B sobre 2A. Menos B sobre 2 vezes A. Isso vai dar 3. Significa que demora 3 segundos para ela alcançar a altura máxima. E aí? Que altura é essa? Ora, é só calcular o y do vértice. Quem quiser usar a fórmula do y do vértice, que é o menos delta sobre 4a, fique à vontade. Mas acredito que é mais simples fazer por substituição. Você pega o x e substitui na função. Então, menos, veja que o menos está fora do parênteses, continua negativo. Menos 3 ao quadrado, 9. 6 vezes 3, 18. 18 menos 9, 9 metros de altura. Então, o x do vértice é 3, que é o tempo. E o y do vértice é 9, que é a altura máxima que ela alcança, 9 metros. Tá ok? Vamos ver agora um exemplo mais elaborado. Anote as dúvidas para tirar em sala. Então, diz aqui que em um ônibus com capacidade para 60 pessoas, a empresa cobra 100 pessoas, R$100 por pessoa, quando todos os lugares estão ocupados. Se existirem lugares vazios, ao preço de cada passagem será acrescida a importância de R$2 por cada lugar não ocupado. Quantos devem ser os lugares vazios para que a empresa obtenha um faturamento máximo? Observe. Primeiro, a ideia básica é que o faturamento é o preço vezes a quantidade. Sempre é isso. Por quê?
Se eu vendo camisa a R$40 e eu vendo 10 camisas, 40 vezes 10, 400. Meu faturamento é R$400, tá ok? Então vamos lá, eu vou chamar lugares vazios de X. Não sei quantos lugares vazios terão, é o X. O preço, inicialmente, a gente coloca aqui é 100, mas ele vai ser acrescido de R$2 para cada lugar vazio. Enquanto que a quantidade começa com 60, e aí vai tirar os lugares vazios, tá? Só os pagantes aqui. Bom, multiplicando o preço por quantidade, é só usar a propriedade distributiva, multiplica o 100 por todos os números aqui, pelo 60 e pelo menos x. Também faz o mesmo com 2x, multiplica por 60 e por menos x, tá aqui o resultado da multiplicação. Aqui dá para a gente simplificar, olha, menos 100x mais 120x. Aí, então vou simplificar e vou organizar. Menos 2x ao quadrado, coloquei aqui na frente. 120 menos 100 vai dar 20, coloquei aqui. E os 6.000 está no final. Bom, dada essa função, agora a gente vai calcular o x do vértice. Olha, menos 2 é o A, B é 20 e o C é 6.000. O x do vértice, menos B sobre 2A. Você substitui, faz o cálculo e encontra que o x do vértice é 5. Ou seja, o x é 5. São 5 lugares que devem estar vazios para que ela tenha um faturamento máximo. Agora eu quero calcular esse faturamento. Como é que eu faço? Bom, eu poderia diretamente pegar o 5 e colocar no x. Iria achar o faturamento. Mas se você pega uma questão que pede também o preço e a quantidade que vai otimizar esse faturamento, é melhor fazer detalhado. O preço é 100 mais 2x, só que eu acabo de descobrir que o x é 5, então vai dar 110. Já a quantidade, 60 menos x, vai dar 55. Preço vezes quantidade vai dar 6.050, que é o mesmo resultado que eu obtenho pegando o x diretamente substituindo aqui. Mas fazendo detalhado, eu tenho explícito o preço, R$110, a quantidade, 55 pessoas e o faturamento, 6.050. Ok? Se ficou alguma dúvida, volte, assista novamente, anote as dúvidas e na sala poderemos discutir mais sobre o assunto. Bom, e o que é que tem a ver abelhas com matemática, com máximo e com mínimo? Já perceberam que as colmeias são formadas por hexágonos? Por que isso? Bem, observe que aqui eu tenho um triângulo quadrilátero, no caso um quadrado, tá? Um pentágono, hexágono regular, todos figuras regulares. E aí eu tenho aqui um triângulo equilátero, ele tem 3 ângulos de 60 graus. O quadrilátero, o quadrado no caso, 4 de 90 graus. E assim tem mais alguns exemplos aqui. Observe que para fechar uma área eu preciso de 360 graus. Não só dá para fechar uma área usando apenas triângulos, porque 60 vezes 6 dá 360, 60 é divisor, né, de 360, 90 vezes 4, 360, 120 vezes 3, 360. Então, para usar uma única figura e fechar todo o plano com polígonos regulares, ou é o triângulo equilátero, ou é o quadrado, ou é o hexágono regular. Para ver que interessante. Se eu considero todos com a mesma área e calculo o perímetro, ou seja, quanto de parede ela vai gastar, veja que o hexágono é o que ela vai ter um gasto menor, o perímetro menor. Então, é mais econômico para ela usar o hexágono, porque ela gasta menos paredes para ter a mesma área que um quadrado ou um triângulo equilátero. Mas se você olhar por outro lado, eu quero gastar a mesma quantidade de parede, ou seja, o perímetro sendo igual, o hexágono vai apresentar a maior das áreas. Então, o hexágono é a figura que consegue cobrir todo um plano, gastando o mínimo de parede, de perímetro, e tendo o máximo de área para armazenar o néctar, né? Então, veja aí que a abelha já tem essa noção de máximo e mínimo de forma intuitiva. Bem, temos aqui alguns problemas bem simples. Esse primeiro é você calcular o x e o y do vértice diretamente. Segundo, você vai
olhar o valor do coeficiente A, dizer se é positivo ou negativo e concluir se ela tem máximo ou mínimo. Concluiu isso, você vai calcular o x do vértice, o y do vértice de cada uma das letras e escrever qual é o vértice. Na terceira questão temos aqui uma altura e eu quero saber em que tempo essa bola demora para chegar na altura máxima e qual altura máxima é essa. E por fim, a questão um pouco mais elaborada, que tem a ver com aquela questão de faturamento ser o preço vezes a quantidade. Então espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, anotem para tirarmos em sala e até a próxima.